Bom, TASEG e TASIM. Caio Romão explica melhor para a gente quais são essas taxas, por quê, quem deve pagá-las. Márcia, é um assunto um tanto técnico, né? Depende da gente explicar e conceituar algumas coisas. O primeiro necessário se faz a gente conceituar a taxa, né? A taxa ela é uma espécie de tributo, né? Junto com o imposto e a contribuição, e ela é uma taxa por um serviço efetivamente prestado, né? Ou colocado à disposição da sociedade, da coletividade. É um tributo, a taxa ela é um tributo extremamente vinculado a algum serviço, né? E desde 2009, através do decreto 2063, desde julho de 2009, já vamos para 2 anos da vigência deste decreto, a TASEG, a Taxa de Segurança Pública, e a TASIM, Taxa de Segurança contra Incêndio, ela foi regulamentada, né, por esse decreto. E aos poucos o governo tem se exigido essa cobrança, né, da TASEG e da TASIM. É interessante, então, como eu disse, é um tanto quanto complexo e técnico este assunto. A taxa, ela difere do imposto simplesmente pela sua vinculação. Ela é vinculada. O dinheiro arrecadado, os valores arrecadados pela taxa, tem que ser obrigatoriamente investido naquele serviço que o Estado está prestando, né? Diferente do imposto, que o imposto cai no cofre público ali, no bolo, e ele vai manter a sua operacionalidade e também fazer os investimentos necessários. A taxa, por sua vez, ela é vinculada. Outra característica, ou 2 características da taxa, é a sua especificidade e a sua divisibilidade. A taxa é um tributo, tem que ser específico e divisível o seu beneficiário, né? Então, a partir do momento que se cobra uma taxa, o beneficiário daquele serviço ele é extremamente específico e divisível. Geralmente acontece quando nós exigimos, ou requeremos, ou requisitamos algum serviço do poder público. E para aquele serviço, há uma taxa a se pagar. Não falamos de serviços prestados genericamente, né, para a coletividade, mas serviços específicos, requisitados ou requisitados por aquele beneficiário, aquele contribuinte. Desta forma, feitas essas conceituações e diferenciação entre taxa e imposto, agora, falando um pouquinho do decreto, o decreto trouxe, além de alguns serviços prestados especificamente e divisivelmente, que eu creio que até ensejadores de cobranças de taxa, mas trouxe também alguns fatos geradores, alguns fatos ensejadores dessa taxa, que, no meu modesto entendimento e entendimento de alguns estudiosos de direito que eu andei pesquisando, não cabe a cobrança por taxa, né? Que é, por exemplo, a TASIM, a Taxa de Segurança contra Incêndio. Uma coisa, Márcia e Ivanildo, é nós irmos ao Corpo de Bombeiros e requisitarmos uma vistoria no nosso prédio, na nossa edificação, né? E essa vistoria é feita pelo Corpo de Bombeiros, pelos bombeiros do batalhão, e eles vão deferir ou indeferir o seu alvará de acordo com as normas técnicas exigidas por lei e se aquela atividade daquela empresa, por exemplo, está de acordo com aquela edificação e com aquele prédio, né? Nós requisitamos a vinda deles e eles vão emitir um alvará, né? Isso eu até concordo a gente pagar uma taxa. E essa é a TASEG. Agora, a TASIM, o fato gerador dela, segundo o decreto 2063 do governo estadual, é simplesmente a propriedade ou o domínio dessa edificação e deste prédio em zona urbana do município. Olhe bem, o simples fato de você ser proprietário ou exercer certo domínio sobre uma edificação na zona urbana já é fato gerador da TASIM. O governo já pode cobrar. Então, aí vem o primeiro problema, né? A bitributação. Porque a propriedade, Ivanildo, já é tributada pelo IPTU, que é o Imposto de Arrecadação Municipal, né? E
segundo a Constituição Federal, nós não podemos ter o mesmo fato gerador para o mesmo tributo. E a taxa é um tributo. E o imposto, que é o IPTU, também é um tributo. E nós não podemos. O primeiro problema com relação à TASSIM, né? A bitributação da propriedade. Outra coisa é que o governo lançou indiscriminadamente essa TASSIM nas inscrições estaduais de todos os contribuintes do Estado. E o próprio decreto fala que o fato gerador é a propriedade ou domínio. Mas quem é locatário não exerce propriedade ou domínio, isso imposto. Então também é outro erro, outro problema do decreto. Mas, em suma, nós temos também a TASEG pelo poder de polícia. Né? Pelo poder de polícia. O fato da polícia, o poder de polícia, na verdade, conceituando, é o poder de regulação que o Estado exerce, não só o Estado, né, governo estadual, mas sim o Estado como ente federativo e União como também o Estado nacional. É o poder que o Estado exerce de regulação da sociedade. E não só simplesmente o poder do policial. O poder de polícia é todo o poder de regulação que o Estado exerce. E esse decreto também tributa, pela TASEG, o simples fato de existir a polícia à nossa disposição. Né? É o caso dos anexos, se eu não me engano, F e G desse decreto. É a tabela do anexo único, na verdade é só um anexo, o anexo único. Ela traz as tabelas de tributação desses serviços. Né? E nós podemos, segundo esse decreto, por exemplo, na realização de uma festa, de um evento, de um baile, requisitar a força policial. E aí nós pagaremos uma taxa pelos policiais estar lá à nossa disposição em determinado período. Pode até requisitar viatura, segundo esse decreto. Aí eu até concordo pagar uma taxa. Nós estamos requisitando uma proteção a mais, particular, para o nosso evento, o nosso baile ou qualquer outro. Aí tudo bem a gente pagar uma taxa. Agora, pagar simplesmente por nós termos o nosso comércio no município e a polícia está à nossa disposição, é o que acontece com a tabela G, letra G, é a última tabela do anexo único deste decreto. Né? As empresas, não são todas as atividades, mas as empresas com o ramo de pizzarias, restaurantes, lanchonetes e joalherias, empresas que trabalham com segurança particular, que prestam serviço de monitoramento, essas empresas teriam que pagar essa taxa simplesmente porque o decreto manda pagar. Né? A polícia está à nossa disposição, está à disposição deles. Então eles teriam que pagar essa taxa. Isso não nós entendemos, como não é divisível, o fato da polícia estar à nossa disposição, ela está à disposição da coletividade, e não apenas daquela empresa. Justamente. Então, ela está à disposição, assim como o Corpo de Bombeiros acontece na TASSIM, que a TASSIM é a taxa contra incêndio, assim como acontece na TASSIM. O empresário vai pagar pelo simples fato do bombeiro estar à disposição. Mas o bombeiro não está à disposição individualmente apenas do empresário, está à disposição para qualquer sinistro que ocorra no município, da sua competência, eles terão que atender. Então, isso é um serviço que deve ser arcado com a arrecadação de impostos e não de taxas. Né? Esse é o nosso entendimento, é o entendimento de vários doutrinadores, onde eu andei pesquisando do direito, e operadores do direito. Alguns estados já tiveram suas leis estaduais declaradas inconstitucionais, né? E o estado de Mato Grosso, através do decreto 2063, instituiu essas duas taxas, fazendo essas cobranças no meu modesto entendimento. Já está sendo feita? Já está sendo feita, algumas empresas já, inclusive, pagaram. Né? Como essa taxa é lançada na inscrição estadual do contribuinte, numa conta corrente fiscal, né, o fato de não se pagar essa taxa constitui... Fica inadimplente. Quer dizer, não vai participar de licitações, tem outras implicações muito complexas aí que o empresário sabe bem. Então, assim, pelo menos com relação às tabelas F e G do anexo único do decreto 2063 de julho de 2009, eu acho que o empresariado tem que procurar saber, cada um que procure seu advogado, seu contador, para procurar saber certinho. Eu acho que devemos somar forças. São taxas, como eu disse, no meu modesto entendimento, que bitributam o contribuinte, que não podem ser cobradas através de taxa, pela natureza jurídica da taxa. Né? São serviços que o Estado tem que arcar com a arrecadação de impostos, né? E justamente fazendo
ressaltando justamente esses princípios da taxa, que é a especificidade e a divisibilidade, que nessas cobranças nós não encontramos as características que ensejam cobrança de taxa. Você acha que se o empresariado se unir, vai conseguir provar a inconstitucionalidade, perdão? Prova que a União consegue, né, fazer algo e mover alguma coisa, é que essas taxas foram suspensas ou foram adiadas, né? Tem se noticiado a suspensão da taxa. Na verdade, ela não foi suspensa. Essas taxas foram adiadas, tiveram seu vencimento adiados do mês passado para dia 31 de julho, pelo governo do Estado, a pedido dos lojistas, né, principalmente da Federação da Câmara dos Lojistas, que enviou ofícios com esses requerimentos e essas explicações e essas explanações jurídicas para alguns deputados e para o próprio governador Silval Barbosa, e as taxas tiveram o seu vencimento adiado. Eu creio que esse mês, como as taxas vencerão agora dia 31 de julho, eu creio que esse mês nós devemos nos unirmos, debatermos mais esse assunto, elaborarmos documentos, colocarmos na mão de deputados, do próprio governador, e eu creio sim que se nós nos mobilizarmos, nós teremos nossas reivindicações atendidas, Márcia. Creio que você já tenha respondido essa pergunta. A comerciante Rosângela quer saber se é ou não obrigatório o pagamento da taxa TASSIM. Explicando, Márcia, o decreto é vigente, o decreto ele está vigendo hoje. Então tem que né? pagar. Então tem que pagar, se não quiser que a taxa seja escrita como inadimplente ou vencida na sua inscrição estadual. Então ela está vigendo, né? É vigente. Ela, por enquanto, ela é legal, ela existe, né? Mas dadas essas circunstâncias, é como eu estou falando, devemos nos unir e que seja declarada. Que seja rápido também. Que seja rápido e que seja declarada, que seja excluída do decreto essas duas tabelas. As outras tabelas, mas só explicando, diz respeito a serviços que nós requeremos realmente, né? Por exemplo, que eu disse, a requisição, o requerimento dessas vistorias, de emissão de certidões, né, de antecedentes criminais feitas pela Polícia Civil, por exemplo, um carro apreendido que está lá no pátio, enseja o pagamento de taxa. E realmente eu acho que deve ser pago, né, porque o carro está lá ocupando espaço da polícia, então eu acho que essa taxa é até devida. Então essas taxas eu creio que nós devemos pagar, mas taxa, simplesmente por estarem à nossa disposição, principalmente pela natureza jurídica da taxa. Isso não deve ser cobrado e nós devemos nos unirmos e nos orientarmos nesse sentido de conseguir do Estado o cancelamento dessas taxas pelo poder de polícia e a TASSIM também com relação ao Corpo de Bombeiros. Tonildo, quer comentar? Eu só queria dizer que já existia esses dois fundos, né? Que é o FUNREBOM, que é o Fundo dos Bombeiros, e o Fundo FUNRESEG, que é o Fundo da Segurança Pública. Essa nova situação que o Caio explica muito tecnicamente, mas de forma clara, só vai alimentar esses dois fundos. É uma taxa alimentando outra e o povo pagando. Esse decreto, os tentáculos da arrecadação, eles são muito maiores, muito mais amplos e conseguem agarrar bem mais o dinheiro da população. É revoltante, né, Ivanildo? Ivanildo, obrigada por mais um Visão Crítica. Obrigada, Caio. Tenha uma boa tarde. Bom, Visão Crítica fica por aqui. Lembrando mais uma vez que se você é aluno da Rede Estadual de Ensino aqui de Pontes e Lacerda, você deve retornar à sala de aula na próxima terça-feira, dia 5. Pelo menos é determinação da subsede do Sintep de Pontes e Lacerda. Aqui a greve já acabou. Haverá uma assembleia às 14 horas, daqui a pouquinho em Cuiabá, para decidir os rumos do movimento no estado, nos outros municípios. Mas aqui já foi resolvido em assembleia na última sexta-feira de que os professores, os servidores da rede pública estadual voltam às atividades na próxima terça-feira, portanto você deve retornar à sala de aula. Obrigada pela companhia, tenham todos uma ótima tarde. O Visão Crítica volta na próxima segunda-feira. Obrigada.